Boa noite, meus irmãos, amigos, neste domingo específico de Carnaval. Nossa saudação a todos os nossos amigos bereanos, gente que está conectada a quilômetros de distância de nós. Nossa gratidão a todos nesse domingo em que muitos viajando, outros aqui por perto, mas nesse momento nós estamos juntos, como uma só igreja, um só povo. Boa noite, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração. Aquele que é digno de receber o nosso louvor. Só a Ele nós devemos render esse louvor, não é verdade? Então vamos fazer a leitura que se encontra em Salmos 145, de 1 a 6. E o tema do nosso culto é: uma geração louvará as tuas obras a outra geração, anunciando e exaltando o glorioso nome do Senhor. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Todos falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos, e contarei a tua grandeza. Nós estaremos louvando ao Senhor com o grupo musical Vozes em Missão. Que missão é essa? A missão de anunciar que só Jesus Cristo salva. Amém. Boa noite, queridos. Deus abençoe vocês. Somos salvos pela graça, salvos pelo sangue, e que Deus possa trazer a cada manhã essa certeza e essa convicção em nossos corações. Amém? Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
escravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Que a palavra do Senhor esteja aí plantada no seu coração, para te edificar, para te abençoar. Louvor e honra, só a Ele. Vamos lá, Rodrigo. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos e tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos e tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua,
língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor, exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre, sempre, sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor, exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor, exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Oh, 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 Graças a Deus, Deus da colheita, que Ele venha em nosso coração e nos faça reconhecer que missão é sempre importante. Vai, gente. Verdes campos prontos para ceifar, essa semente foi plantada tempo atrás, e o coração de muitos, por meio da oração, estão preparados, guiá-los cabe a nós. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com teu espírito e o coração com amor. Deus da colheita, diz-me aonde ir. Passa o tempo. Passa o tempo pra nunca mais voltar. Hoje se foi, não volta. Devemos despertar. Bem pouco tempo nos resta e poucos somos nós. Olha o mundo e tu verás o quanto há por fazer. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com teu espírito e o coração com amor. Deus da colheita, diz-me aonde ir.
colheita. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com tua graça e o coração com amor. Aonde tu me guiares, Deus da colheita, Deus da colheita irei. 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 Quero ser um discípulo teu. Louvado seja Deus, sempre, sempre. E esse é o momento da palavra, da reflexão. Quero agradecer aos irmãos que, por esse tempo, estão dedicando-se a esse culto e onde quer que você esteja. Nosso desejo sincero é de que, por esses dias, já que todo esse movimento do Carnaval começou na última sexta-feira e nós estaremos, pela graça de Deus, pela glória de Deus, inteiros na chamada quarta-feira de cinza. Então, nós queremos, manter o nosso compromisso com as coisas eternas, com as coisas de Deus nesse dia. E nesse domingo, irmãos, não é diferente e nós precisamos da palavra no meio de nós e em nós. Quero pensar com os irmãos, com os amigos, sobre um tema e um texto do Antigo Testamento, nesses dias em que as pessoas têm feito escolhas para a sua vida, estão tomando decisões na sua vida, estão preferindo coisas, inclusive passageiras. Nós precisamos ter o olhar da palavra de Deus sobre nós e em nós, sobre coisas eternas. Então, queria pensar com os irmãos, com os amigos, sobre diga não às coisas passageiras. E o texto é de Daniel, capítulo 3, versos de 23 a 30, um texto conhecidíssimo de todos nós. Aqueles com pouco tempo de igreja vão lembrar do episódio da fornalha do fogo ardente, vão lembrar, sim, de Daniel e seus amigos, vão lembrar de um período denso em que o povo de Deus é levado cativo ao cativeiro. Mas, meus amigos, meus irmãos, nós entendemos e nós preferimos estar na casa de Deus, no centro da vontade de Deus, sim, preferindo coisas eternas. Texto de Daniel, capítulo 3, verso de 23 a 30. Quero, em alguns minutos, pensar com os irmãos, com os amigos, com tanta gente boa que está conectada nessa hora, sobre esse tema. Diga não às coisas passageiras. Daniel capítulo 3, dos versos 23 a 30, diz assim: E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andavam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. Contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre ele. Então
Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feito um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Meus irmãos, meus amigos, nós vamos orar. Vamos orar por esse dia, vamos orar por essa palavra, vamos orar pelas nossas vidas, que possam ser os nossos corações, as nossas mentes receptivas à palavra de Deus nesse domingo. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e por tudo aquilo que nos afasta do Senhor e da Tua palavra. Onde quer que esteja o nosso povo, bereano, agregado, familiares, nos lembramos de cada um deles e te pedimos a Tua proteção por esses dias que nós estamos vivendo. Ó Deus, nos dá agora a Tua palavra, fale e ministra ao nosso coração, quando sim, ó Deus, nós precisamos a cada dia, não somente nesses dias, mas a cada nascer do sol, a cada oportunidade de vida que o Senhor tem nos dado, de preferir as coisas eternas às coisas espirituais. Que eu diminua e que Jesus Cristo cresça no meio de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Diga não às coisas eternas. Diga não às coisas passageiras e diga sim às coisas eternas. Prefira sim as coisas eternas. E, queridos, traduzo aqui preferir, ou na verdade escolher e decidir, e traduzo esse preferir por o sentido de escolher e decidir na vida. Porque falar de preferências nós iremos, sim, desde uma comida que a gente gosta até lugares que a gente possa passear ou contemplar, enfim. Preferir é um termo até complicado, mas eu entendo de que quando nós falamos de preferência tem a ver com decisão, com escolha da vida e na vida. Nós estamos diante de uma história densa demais e que me faz lembrar também de outras histórias antigas que a Bíblia nos ensina para nosso ensino, para de fato, para nossa edificação e sim, para construir um relacionamento de intimidade com Deus. Lembro, por que não dizer, de uma decisão de escolha que Raabe, diz o texto que ela prefere abandonar a sua vida pregressa, a sua vida difícil, a sua vida, inclusive, uma vida à margem da sociedade, uma vida de prostituição, e contrair um matrimônio com Salmão. E ele diz o texto que ela então se torna na mão de Boaz, bisavô de Davi, um dos ancestrais de Jesus Cristo, ou seja, Mateus 1,5 vai contar dessa genealogia de Raabe, e ela sim, irmãos, faz parte da história da salvação. Porque não lembrar dos judeus que, sabe, exilados na Babilônia, como era o caso aqui de Daniel, seus amigos e parte do povo, porque não lembrar deles que eles preferiram, sim, abrir mão da alegria para estar em Jerusalém. Salmo 137, 6 relata esse momento da história. Os cantores de Israel preferiam estar à porta da casa de seu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, diz o Salmo 84, 10. Então, esse preferir tem a ver com decisão, com escolha da vida. Posso lembrar do texto de Hebreus 11, 23 e 29, que faz o recorte do Êxodo, quando Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que, sabe, perder, do que se perder. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que conta a história de amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O capítulo anterior, verso 49 do capítulo 2, vai dizer assim: e pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os seus negócios da província da Babilônia, a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei, servindo diretamente ao rei. O capítulo 3 vai então contar de que, num determinado momento, o rei Nabucodonosor faz uma estátua de ouro, e com todas as suas medidas, com toda a sua pompa, em que todo o povo, em toda a pessoa que ouvisse o som da buzina, enfim, dos instrumentos, pudesse então assim
se ajoelhar e adorar somente a estátua do rei? Queridos, nós estamos diante de tempos que as pessoas estão fazendo escolhas de coisas passageiras. Não tenho medo de dizer coisas fúteis, coisas que passam. Então, há duas questões importantes que a gente precisa avaliar. Porque, na verdade, desde o início da história de Daniel na Babilônia, que é levado ao cativeiro da Babilônia, que cativo, sai da sua terra junto com o povo, junto com seus amigos. Já em capítulo 1, verso 8, Daniel já preferia, leia o texto, que história incrível. Daniel, capítulo 1, verso 8, diz: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe do eunuco para que não se permitisse lhe contaminar. Daniel, já no início da sua história, lá na Babilônia, já faz uma escolha, já faz uma preferência, já faz, na verdade, uma decisão da sua vida que reflete durante todo o seu período na Babilônia. Quando nós temos esse momento em que o rei Nabucodonosor, em um ato de, talvez, arrogância, prepotência, cheio de si, manda fazer um decreto, inclusive prepara suas estátuas, enfim, quando tivesse um som, enfim, de toda espécie de música, todos os povos, todas as nações, todas as pessoas tinham que, se glorificar a ele, exaltar a ele. Daniel e, na verdade, seus amigos propriamente ditos, Sadraque, Mesaque e Abednego, tomam uma decisão. Diz o texto em que eles adoram sim ao Senhor, porque inquiridos sobre o que iriam fazer, verso 16, respondem Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor: nós não necessitamos te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, que pode nos livrar, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Porque eles já sabiam que eles não iam adorar aquela estátua de ouro do rei. Nós aprendemos nesses tempos difíceis, nesses dias em que a vida se torna muito fugaz, a vida se torna muito rápida, em que sim, provavelmente ou certamente há amigos nossos, há familiares nossos, com muita tristeza a gente pode dizer isso, de que parece que por esses períodos de 4 dias, 5 dias, as pessoas fazem escolhas nas vidas por coisas passageiras e comprometem toda a sua vida, e digo até toda a sua eternidade. Essa história em que o decreto é promulgado, que é decidido, de que as pessoas precisam adorar a estátua do rei, e se não fizesse assim, iam ser lançados, jogados na fornalha do fogo ardente. Tem a ver sim com a preferência, tem a ver com a escolha, tem a ver com a decisão na vida. Os amigos de Daniel do nosso texto, Sadraque, Mesaque e Abednego, de fato, diz o versículo 23, são atados, amarrados e são jogados dentro da fornalha do fogo ardente, diz o verso 23 do capítulo 3. A história nós já ouvimos, conhecemos. E há um elemento espiritual, há algo muito miraculoso aqui nesse texto, porque o rei, quando vai em direção para checar como estava a situação, ele pergunta aos seus companheiros ou àqueles que tinham recebido a sua ordem: nós não lançamos dentro do fogo 3 homens atados? Eles confirmam: nós lançamos 3 homens atados, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele diz: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e que não acontece nada com eles, não tem dano nenhum. E o quarto aspecto do quarto homem é do Filho de Deus. Algo miraculoso aconteceu naquele dia. Tem a ver, sim, irmãos, amigos, de dizer não às coisas passageiras, e foi isso que os amigos de Daniel fizeram naquele dia. Eles preferiram adorar a Deus, as coisas espirituais, do que se dobrarem aos caprichos, à idolatria, enfim, à arrogância daquele rei. Eu aprendo 2 lições importantes, porque nós precisamos, nesses tempos, e digo não só pelo aspecto do domingo de carnaval, digo na vida de um modo geral, nós precisamos preferir as coisas eternas, pelo primeiro aspecto e pela primeira decisão da vida, de que nós precisamos pagar o preço necessário, por maior que seja. Diz o verso 23, esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha do fogo ardente. Eles pagaram o preço por escolher coisas eternas.
Eles não escolheram coisas passageiras, como, por exemplo, ter um ato contínuo de adoração a uma estátua de ouro do rei. Eles já haviam informado o rei. Versículos 16 e 17 do capítulo 3 vai dizer que eles respondem ao rei: nós não necessitamos de responder sobre esse negócio. O Deus que nós servimos, é Ele que pode nos livrar, e vai nos livrar do fogo ardente da tua mão, ó rei. Ele segue ainda dizendo: e fique sabendo, ó rei, que nós não serviremos ao teu Deus, e nem adoraremos as estátuas de ouro que tu levantaste. Com essas palavras, Nabucodonosor se encheu de ira, se encheu de furor, e ordena que eles sejam lançados na fornalha do fogo ardente, e de fato foram, diz o versículo 23. É preciso, irmão, de fato, nós pagarmos o preço necessário para as coisas eternas. Porque as coisas eternas começam aqui e vão de fato à eternidade. As coisas passageiras, elas ficam aqui. E essas coisas passageiras nos levam a decisões terríveis e densas, complicadas da vida e na vida. Então é preciso, como diz Paulo, deixar o seu corpo e habitar com o Senhor. Paulo já tinha esse desejo. 2 Coríntios 5,8, ele diz: olha, eu deixo esse corpo, eu prefiro habitar com o Senhor. Valorizar de fato as coisas eternas e não as temporais, e não as que passam de fato. Isso tem a ver, sabe com o quê? Com confissão de nossos pecados, tem a ver com comunhão, com certeza, com esperança, com relacionamento com Deus. Essa é a primeira grande lição. Pague o preço que for necessário pelas coisas espirituais e não por coisas que vão passar e passam de fato. Mas a segunda lição, nesse texto que nós acabamos de ler, que eu peço que você por esses dias possa leia a história toda, desde o capítulo 1, passando pelo capítulo 2, 3, 4, 5, você vai ficar maravilhado com as decisões que Daniel toma na vida. Porque há uma segunda lição importante de dizer não às coisas passageiras, que tem a ver com deixar o erro e sim assumir o compromisso com Deus. Deixar o erro e assumir um compromisso com Deus. O verso 12, que nós não lemos, eu fui mais para frente com versos 23 a 30, diz assim: há homens judeus, os quais constituíssem sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, nem servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Foram levar a informação para o rei de que, de fato, os amigos de Daniel, que segundo o capítulo anterior, tinham uma posição no reino, porque os negócios da província foram colocados para Sadraque, Mesaque e Abednego executar. Daniel estava na porta do rei, Daniel era direto com o rei. Levam a acusação de que esses homens não se prostram, ou de fato não queriam adorar nem a estátua do rei e nem os próprios deuses da Babilônia. Irmão, nós aprendemos a segunda lição, que eles deixam o rei, eles deixam o que seria o erro, eles deixam o transitório, eles deixam o provisório. E aí o que aqueles homens maus, o que aquelas pessoas que não tinham nada a ver com Deus, levam a acusação para o rei, o acusam dizendo que eles não fazem caso do rei. O que a gente aprende com isso? De que eles, preferiram as coisas eternas. Eles não queriam nada a ver com o transitório. Então eles deixam o que seria errado, sim, o provisório, o transitório, para as coisas eternas. Eu aprendo essa segunda e preciosa lição. Preferimos e desejamos e, decidimos pelas coisas eternas, pelas coisas espirituais. Porque a segunda preciosa lição, nós precisamos deixar o errado e sim se comprometer com as coisas de Deus. Eu já caminho para o fim, irmãos, diante dessas duas grandes lições desse texto. Porque a história vai contar que quando Nabucodonosor chama, eles saem ilesos de dentro daquela fornalha. Eu já repeti para os irmãos aqui, não tenho como explicar para os irmãos, isso foi um ato miraculoso de Deus, porque eles saem do meio do fogo. Diz o texto que sobre seus corpos não tinha dano nenhum, nem um só cabelo tinha se queimado. Diz o versículo 27, nem as suas capas, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, os guardou, os preservou em vida e segurança. Tanto é que Nabucodonosor, dos versos 28 a 30, muda,
se transforma e aprende sim com aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, de que as coisas eternas, elas de fato são eternas e começa aqui. Ele então faz um decreto, ele louva a Deus, adora a Deus, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo. Ou seja, as coisas eternas, elas duram para todo sempre. E o escritor de Hebreus vai dizer sobre a pessoa de Jesus, alguns estudiosos vão dizer que é a personagem aqui, ou então o quarto elemento, a quarta pessoa era o Filho do Homem, ou seja, já era uma pré-figura de Jesus. Queridos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Caminho para o fim, meu irmão, para dizer como estão as nossas preferências, as nossas escolhas, as nossas decisões na vida. Como a gente vê, não somente esses dias, mas toda a nossa existência. Quais tem sido e como tem sido feitas as nossas decisões. O que os amigos de Daniel decidem, preferem, escolhem assim para si, são coisas eternas. O decreto do rei é feito depois de um milagre. Versículo 29, ele diz que faz um decreto para todo o povo, para toda a nação, língua, que inclusive, se dissessem blasfêmia sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pudesse ser despedaçado. O decreto do rei é denso, é forte, é enérgico. E a promessa daqueles que se envolvem, se comprometem com as coisas eternas, é o resultado desse milagre de Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. O resultado dá no verso 30, porque Deus, então, diz o texto que, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de toda a Babilônia. Minha oração, meu desejo sincero, meus amigos e meus irmãos, é que sim, nós possamos dizer não às coisas passageiras, às coisas fúteis, como diz o pregador do Eclesiastes, que a gente não fique correndo atrás do vento. Que o Senhor nos ajude, por esse tempo, a preferir, a desejar, a ansiar as coisas eternas. Por 2 motivos. Porque a gente precisa pagar o preço. E porque a gente precisa deixar o erro, o transitório, o provisório, para servir e se comprometer com o Senhor. Que Ele mesmo nos abençoe. Amém.
uma vida que era muito louca, louca. Só faltei correr atrás de avião, mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração. Eu era magro que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só, mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração. Sem Jesus Cristo é impossível se viver nesse mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades só estão formando lampião e lamparina. Vela acesa e candeeiro nunca vai salvar ninguém. Ainda assim vai gastar dinheiro, e o dinheiro anda mais curto do que perna de cobra. Filosofia de malandro no bolso errado e nunca sobra. E o que tá faltando de amor, tá sobrando iniquidade. Todo mundo se odiando pelas ruas da cidade. Se essas ruas fossem minhas, eu pregava cartaz, eu comprava um spray, escrevinha nelas todas, Jesus is on the way. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro beleléu. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro beleléu. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro beleléu. Nós estamos finalizando esse culto de domingo. Nossa gratidão a todos os irmãos, amigos conectados aqui. Tanta gente boa. E o meu pedido é que você, por esses dias ainda, temos a segunda, temos a terça, temos a quarta, que você esteja ligado com as coisas de Deus. Enfim, tenho sugerido, leia bom livro, veja bons filmes, estude a palavra, medite na palavra. E nós vamos para a bênção nessa hora. Nossa gratidão a todos, nossa atividade, na verdade, nosso culto de quarta-feira está mantido. Quarta-feira, às 8 horas da noite, já desde antemão, convido você, a gente pode enviar o link, me pergunte como, nas nossas salas virtuais, de quinta-feira, de 8 às 9, sala virtual de oração, e nosso culto também, de sexta-feira, dirigido pela terceira idade, de 18 horas às 19 horas. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos para a bênção, onde quer que você esteja. Só faça esse movimento, se você estiver com paz no seu coração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai,
que a graça superabundante, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos nós, com a Igreja Batista Nova Bereia, com os nossos irmãos e amigos, não somente hoje, mas para todo sempre, e onde quer que possamos estar, afirmamos e dizemos, amém, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe.